Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria nesse tempo de profundas dificuldades. Nosso tema hoje é a Era Napoleônica, que vai de 1799, quando termina a Revolução Francesa, a 1815, quando termina o Império. Nosso objetivo é compreender como Napoleão ascendeu ao poder na França e foi apoiado ao mesmo tempo pela burguesia, pelos militares e pelos camponeses. A Era Napoleônica. Quem foi Napoleão? Napoleão era um militar de carreira e chegou ao poder por meio de um golpe denominado de Golpe do 18 Brumário de 1799, que foi planejado por ele e pelo abade católico Sieyès. Assim, Napoleão derruba o diretório usando uma coluna de granadeiros e implantou o chamado regime do consulado. O consulado era formado por 3 cônsules, Bonaparte, Sieyès e Dux. Neste contexto, foi elaborada uma nova Constituição que estabelecia Napoleão como primeiro cônsul e ainda dava poderes a ele de ditador. Nesse contexto do consulado, podemos fazer uma pergunta: quais as obras importantes de Napoleão? O primeiro ato de Napoleão foi invocar o regime ditatorial, que foi usado para defender a França dos inimigos externos. Dessa maneira, os bancos franceses abriram uma série de empréstimos para ajudar o Estado nesse contexto. Também foi criado a Sociedade Nacional de Fomento à Indústria, que vai impulsionar o desenvolvimento industrial e econômico. O cônsul Bonaparte vai centralizar a administração em sua figura e, para tanto, vai fazer algumas reformas, por exemplo, reforma agrária, reforma educacional, reforma jurídica. De um modo geral, foi feito uma série de reformas dentro da sociedade francesa, sendo a mais importante a chamada Concordata, que foi um acordo entre Napoleão e a Igreja Católica. Depois de várias semanas de negociação, a França e o Vaticano assinam a chamada Concordata em 1801. Neste tratado, a Igreja renunciava e reivindicava as propriedades eclesiásticas que havia sido confiscada pelos revolucionários. Por outro lado, o governo teria o poder de nomear bispos e o clero seria pago pelo Estado. O Império de Napoleão, 1804 a 1815. Como Napoleão Bonaparte se tornou imperador? Segundo Bezerra, com o apoio da sociedade francesa, Napoleão promulga em 1804 a chamada Constituição do ano 12. Esta previa a substituição do regime consular pela monarquia, assim inaugurando o Império Francês. O contexto era tão favorável, como nós falamos no objetivo, que Napoleão era apoiado pela burguesia, pelos militares e pelos camponeses. Nesse sentido, o mesmo vai se autoproclamar imperador durante a cerimônia que ocorreu em Paris, na Catedral de Notre-Dame. No contexto do Império, quais foram as principais obras de Napoleão entre 1804 e 1815? No decorrer do Império, a principal obra de Napoleão foi a instituição do chamado Código Civil, que institucionalizou as transformações da Revolução Francesa. Com o novo Código, Napoleão garante o apoio, como foi dito, da sociedade francesa de um modo geral.
O Código Civil estabelecia a igualdade perante a lei, a garantia do direito à propriedade e ratificava a reforma agrária ocorrida no contexto da Revolução Francesa. Também assegurava a separação entre a Igreja e o Estado e eliminava os privilégios feudais. Por outro lado, Napoleão vai realizar uma política expansionista com muitos conflitos e com os diferentes países europeus. O contexto da era napoleônica é marcada pelas guerras. Entre elas podemos citar as principais. A guerra contra a Segunda Coligação ocorre em 1789. Essa guerra terminou com a assinatura de um tratado de paz entre a França e o Reino Unido, o chamado Tratado de Amiens. A Segunda Guerra foi a guerra contra a Terceira Coligação. Esta foi vencida pela França e Napoleão vai estabelecer nesse contexto o chamado Bloqueio Continental em 1806. Nesse contexto, nós vamos ter também a Quarta Coligação, que é conhecida como a Guerra Peninsular, que ocorreu contra Espanha e Portugal, que forçou a monarquia portuguesa vir para o Brasil e Napoleão III assumiu o trono espanhol. A Quinta Coligação foi no período da chamada França Continental. A França tinha estabelecido o domínio sobre a grande maioria dos países europeus e com isso vai estabelecer um tratado. E esse tratado foi desobedecido pela Rússia, que foi invadida pela França. Então a Quinta Coligação foi no período dessa França continental, quando Napoleão invade a Rússia e, consequentemente, foi derrotado, assim abrindo caminho para o fim do Império Francês em 1815. O que foi chamado de bloqueio continental foi a proibição imposta pelo imperador Napoleão Bonaparte em novembro de 1806, que consistia em impedir o acesso aos portos europeus dos países submetidos ao Primeiro Império. Nesse momento, é proibido a relação comercial entre os países que tinha sido vencido pela França com o Reino Unido e com a Irlanda. A partir de muitas negociações, muitos conflitos, muitas contradições, alguns países vão romper esse tratado, porque, na verdade, não era a Inglaterra que precisava desses países, eram esses países que precisavam dos produtos industrializados da Inglaterra. Nesse contexto, a França, como dito na Quinta Coligação, vai invadir a Rússia com mais ou menos 450 mil homens que marcharam em direção à Rússia. 150 mil permanecem na base na Polônia, mas desses restantes, dos 300 restantes, apenas 30 mil retornam, ou seja, a derrota ela é terrível. 270 mil homens vão morrer na Rússia. A partir deste momento, nós temos o período denominado de a decadência do Império Napoleônico. O processo final do Império de Napoleão se deu com a chamada Batalha de Leipzig, onde a Prússia, Áustria e Inglaterra venceram a França e prendeu o seu imperador na ilha de Elba. Mas ainda não é o fim. Temos o chamado Governo dos 100 Dias, pois enquanto as nações monarquistas, Prússia, Áustria, Inglaterra e outras estavam envolvidas com o chamado Congresso de Viena e com a formação de um grande exército denominado de Santa Aliança, Napoleão consegue fugir
apoiado pelos seus guardas da ilha de Elba, e volta à França com o apoio dos militares. Todavia, os países formadores da Santa Aliança e do Congresso de Viena voltam-se contra a França na chamada Sétima Coligação, e a derrota de Napoleão é certeira. Assim, o mesmo é preso agora na ilha de Santa Helena, na costa africana, onde morreu em 1821. Uma pergunta se faz: Napoleão foi ou não um representante dos ideais da Revolução Francesa? Dentro da história se discute muito essa questão. Se Napoleão foi um representante, foi aquele que aguçou a questão dos ideais da Revolução, ou foi um negacionista da Revolução? Dentro da história nós temos dois grupos. O primeiro grupo de historiadores dizem que o Napoleão Bonaparte é o representante da Revolução Francesa por expandir os seus ideais, por exemplo, a liberdade, a fraternidade, a igualdade, a república, a questão do fortalecimento das nações. Por outro lado, outro grupo de historiadores vão dizer que Napoleão foi um impostor e que levou a França novamente à monarquia e, consequentemente, essa monarquia é uma monarquia conflituosa, onde a França vai perder mais de 1 milhão de soldados. Então fica aí para a gente estudar, para a gente questionar, e foi isso aí. Meu muito obrigado e até mais.